Tá certo, vamos então para Araraquara com o Matheus Delbon, administrador público. Matheus, a flexibilização em Araraquara está longe do ideal para a economia voltar a respirar nesse caso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente, para a economia voltar a funcionar, está longe do ideal. Eu acho que isso vai levar um bom tempo para normalizar. Mas nós temos que ter cautela, né? A gente vê, às vezes, alguns empresários aqui da cidade, da região, querendo abertura a qualquer custo, né? E eu acho assim, nenhum governante vai assumir esse ônus, né, de fazer uma abertura drástica, sem muito planejamento. A gente sabe da importância da economia, mas se houver uma escalada, né, é um vírus novo, é uma doença que a gente está aprendendo a evolução dela. A pandemia ainda não aconteceu no interior, então talvez foi acertada a situação de fechar o interior sem necessidade, porque permitiu com que a gente aprendesse um pouco o comportamento do vírus no Brasil. Eu acredito que nós temos que ter, sim, um planejamento mais efetivo, né, de mais medidas. Não só, nós temos que flexibilizar aos poucos, porque senão os danos econômicos vão ser grandes, mas a gente vem falando, a prefeitura aí tem um poder de reorganizar, por exemplo, o comércio, a atividade produtiva em horários diferentes. Então, a gente ter estabelecimentos comerciais abrindo às 7, outros segmento às 8, às 9, às 10, inclusive isso fazendo com que menos pessoas se aglomerem no transporte público, então diluindo no tempo até às 10 da noite, das 6 da manhã, segmentos funcionam num dia, outros em outros dias. Então eu acho que está faltando esse tipo de diálogo para a gente entender, criar dinâmicas novas, né? Não é só abrir, e aí, eu tenho conversado com empresários, ele fala, tá, eu abro, mas e se meu vendedor se contaminar, eu sou responsável na Justiça do Trabalho por isso, por ter aberto, por ter exposto ele ao risco. Então, todo mundo tem medo, né? E o consumidor também tem medo, né? Então, acho que é interessante pensar em como que o consumidor vai responder a toda essa situação. Então, acho que nós estamos, sim, num planejamento maior, mais efetivo, mais medidas, né, e que tipo de estabelecimento, né, vai poder ser aberto, qual o grau de ventilação ideal. Então, eu acho que o debate é muito mais complexo do que um simples abre e não abre, que a gente tem escutado nos movimentos sociais. Vamos então para Araraquara falar com o Matheus Delbon. Matheus, a gente já mostrou aqui a situação crítica em Araraquara. Teve prisão na praça, que foi assunto em rede nacional. Mandaram também proposta de endurecimento para a Câmara, depois mudaram a postura. Ou seja, a Prefeitura não sabe o que faz aí na cidade? Eu acho que o poder público tem hora que não sabe o que faz em todas as esferas. Eu acho que isso que é importante. E a gente acreditar demais que o governo vai solucionar tudo, eu acho que é um pouco de comodismo de nós, da sociedade civil organizada. Eu acho que, por exemplo, nesse caso do Covid, a gente ficar esperando soluções só dos governos, embora eles tenham o poder de fazer decreto, é nos acomodarmos. Eu venho conversando com alguns empresários e falei, gente, vamos buscar laudos, né? Vamos conversar com infectologistas, como que funcionaria uma venda segura em cada atividade, independente do governo trazer, porque eu acho que é humanamente impossível determinar o nível de segurança de todas as atividades. Então, como é que nós vamos fazer uma concessionária vender carros com segurança? O test drive vai ter que ser com vidros abertos? Como é que eu vou vender roupa com segurança? Elas vão ter que ficar em quarentena depois que alguém experimenta, ela tem que ficar um número de horas antes do próximo cliente, né? Qual o tipo de estabelecimento? Vamos usar ar-condicionado, ventilação natural? Então, eu acho que isso ficar aguardando de governo. Os governos não sabem o que fazer, não tem manual para isso. Não há na ciência da administração pública moderna enfrentamento à pandemia desse nível. A última que nós tivemos foi em 1918. Então, realmente os governos não sabem e não vão saber, né? Não adianta nós ficarmos questionando esse daqui de Araraquara, ou de outra cidade, ou do Estado, ou da União, porque eu acho que cabe cada um agora buscar soluções para os seus problemas individuais, né? E aí sim construir uma forma segura para apresentar ao poder público e falar, eu tenho uma solução para a minha atividade funcionar e tem cientista, tem a ciência testando que isso é viável. Eu acho que o caminho é por aí. Tá certo.